Eu estava ganhando $500.000 por ano em segredo quando meu marido pediu o divórcio. Disse que não queria uma esposa que não trabalhasse. Colocou os papéis sobre a mesa do café da manhã sem nem levantar os olhos do celular. Preciso de alguém ambicioso, ele disse tomando o café. Não uma dona de casa que passa o dia brincando com lápis de cor. Os lápis de cor de que ele falava eram meus Prismacolor de $400. Mas eu só sorri e assinei cada página sem discutir. O que ele nunca soube é que, enquanto dizia que eu era sem ambição, eu já tinha construído uma carreira secreta que valia mais do que tudo que ele sonhou ter. Há 6 anos eu publicava livros infantis sob o nome S. L. Anderson. No último ano, sozinha, ganhei 200 mil em royalties e mais 300 mil de um contrato com a Netflix que estava prestes a ser fechado. John nunca soube. E o mais curioso é que ele nunca perguntou. Nunca quis saber o que eu fazia quando dizia que estava desenhando. 2 semanas depois do divórcio, ele se mudou com Emily, minha antiga colega de quarto na faculdade. A mesma que sempre invejava tudo o que eu tinha. Meu apartamento, meu carro, meu casamento. Agora ela tinha 2 desses 3 itens. Inclusive, compraram minha antiga casa. E John, no auge da arrogância, nem trocou as fechaduras. Eu ainda tinha minha chave. Mas nunca pensei em usá-la. Eu não precisava disso. Me mudei para um penthouse em Seattle, com janelas enormes e uma vista da cidade que me lembrava todos os dias de quem eu realmente era. Voltei a escrever, focada no meu 7º livro. 3 meses se passaram em paz. Nenhum drama, nenhuma mensagem, nenhum arrependimento. Até que, em um sábado às 6 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de John. Você pode cuidar da Emma hoje? Emily vai pro spa e eu tenho que trabalhar. Por favor. Emma era a filha de 6 anos dele, do primeiro casamento. Por um segundo pensei em ignorar, mas depois respirei fundo. A menina não tinha culpa de nada. E sendo sincera, eu sempre gostei dela. Respondi que sim. Ela chegou com uma mochila rosa cheia de adesivos de unicórnios. Preparei panquecas com gotas de chocolate e deixei que ela escolhesse o filme. Durante o café, Emma tirou um livro da mochila. Meu livro, o mais recente. Aquele que tinha acabado de chegar ao número 1 da lista do New York Times. Tia Sarah, olha, disse ela empolgada. Você conhece essa autora? Tem o mesmo sobrenome que o seu. Sorri, tentando conter o riso. Sim, querida. Essa autora sou eu. Os olhos dela se arregalaram tanto que achei que fossem saltar. Você é a S. L. Anderson? A de verdade? Assenti. Meu Deus. Ela riu. Mamãe fala de você o tempo todo. Diz que você é a melhor autora infantil que existe e que queria muito te conhecer para autografar os livros dela. Tive que morder o lábio para não rir alto. Ela tem meus livros? Todos. Até imprimiu uma foto sua e colocou na geladeira, com um ímã de unicórnio. Ela diz para todo mundo que é fã. A ironia era deliciosa. Emily, a mulher que riu de mim por brincar com lápis de cor, agora exibia minha foto na cozinha. O destino realmente tinha senso de humor. Abaixei até a altura da Emma e disse em tom conspiratório. Querida, preciso que prometa uma coisa. Esse é o nosso segredo, tá bem? Ninguém pode saber que eu sou a S. L. Anderson. Por quê? Porque às vezes os adultos complicam o que é simples, mas quero que esse segredo seja só nosso. Ela pensou um pouco e estendeu o dedinho. Promessa de mindinho. Promessa de mindinho, repeti sorrindo. O resto do dia passou rápido. Emma adorava desenhar. Tinha um talento natural, traços firmes e sensibilidade para cor. Ensinei algumas técnicas simples, como fazer sombra e dar profundidade, e ela ficou totalmente concentrada, língua para fora, olhos fixos no papel. Quando o sol começou a se pôr, escutei o som de uma buzina lá embaixo. John, nem para subir e tocar a campainha. Seu pai chegou, avisei. Emma empacotou as coisas devagar, com aquele olhar de quem não queria ir embora. Posso voltar outro dia? Sempre que quiser, querida. A abracei com força. Ela cheirava a chocolate e giz de cera. Quando a porta se fechou, fiquei olhando pela janela o brilho das luzes da cidade. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia desde o divórcio. Paz misturada com satisfação. Eu não precisava me vingar. A vida já estava fazendo isso por mim. Mais tarde, entrei no computador e pesquisei por eventos literários. Foi então que vi o anúncio. Noite dos Autores Best-Sellers, em Los Angeles. Um dos maiores eventos do país. Normalmente eu recusava convites públicos, mas dessa vez seria diferente. Peguei o telefone e liguei para Margaret, minha agente. Preciso que me inscreva pro evento do dia 23, disse, sem rodeios. Silêncio do outro lado. Sarah? Você quer participar de um evento público? Você... tá bem? Melhor do que nunca.
Quero que seja grande. Divulgação total, redes sociais, tudo. Quero estar em todos os lugares. Ela hesitou. Tem certeza disso? Absoluta. Margaret não perguntou mais nada, mas eu sabia que, em 2 semanas, Emily descobriria exatamente quem era S.L. Anderson. As 2 semanas seguintes foram as mais calmas e produtivas da minha vida, mas ao mesmo tempo, havia uma expectativa crescendo dentro de mim. Não era raiva, era algo diferente, uma mistura de justiça poética e prazer silencioso. John começou a me mandar mensagens com mais frequência, sempre sobre Emma. Você pode ficar com ela hoje? Emily tem um evento. E como sempre, eu dizia sim. Não por ele, mas por ela. Cada vez que Emma vinha, nossa rotina era perfeita. Pancakes no café da manhã, desenhos espalhados pela mesa e risadas no ar. Aos poucos, ela começou a confiar em mim. Contava sobre a escola, sobre os colegas, sobre as brigas em casa. Um dia, enquanto desenhava, perguntou: "Por que você sabe tanto sobre arte, tia Sarah?" Respondi sorrindo. Porque os livros infantis precisam de ilustrações, e eu gosto de entender como elas são feitas. Então você desenha os seus livros também? Alguns, sim. Outros eu só ajudo a escolher as cores e as ideias. Isso é muito legal. Ela voltou a desenhar, concentrada, e eu senti uma pontinha de orgulho. Emma era mais parecida comigo do que eu imaginava. Na quarta-feira anterior ao evento, recebi uma ligação de Margaret. A voz dela tremia de empolgação. Sarah, acabei de receber a confirmação. O contrato com a Netflix foi fechado. $2 milhões pelo direito de adaptação. 3 temporadas garantidas. Por um instante, fiquei sem ar. 2 milhões. De repente, percebi que minha vida tinha virado algo que nem nos meus melhores sonhos eu teria imaginado. Sorri e sentei no sofá, deixando a notícia me invadir devagar. Parabéns, Sarah. Ela continuou. Oficialmente, você é milionária. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela, com a cidade refletida no vidro. Tudo aquilo, cada livro, cada noite acordada desenhando, finalmente fazia sentido. 2 dias depois, Emma chegou mais quieta do que o normal. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu com os olhos baixos. Mamãe e papai brigaram de novo. Por quê? Por dinheiro. Ela mordeu o lábio, segurando o choro. Disse que Emily queria comprar um carro novo, mas John disse que não podiam. Sorri com ironia por dentro. Então, o homem ambicioso não estava tão estável quanto dizia. Abaixei e abracei Emma. Os adultos, às vezes, brigam por coisas que não valem a pena. Mas isso não é culpa sua, tá bem? Ela assentiu, encostando a cabeça no meu ombro. À noite, enquanto ela dormia no sofá, peguei o celular. As redes sociais estavam tomadas por anúncios do evento. S.L. Anderson fará sua primeira aparição pública em 3 anos. Os comentários explodiam. Leitores animados, jornalistas curiosos e fãs tentando adivinhar quem eu era. Foi aí que vi um perfil familiar. Illiterary Emily. A foto era de Emily, sorrindo com uma taça de champanhe na mão. O comentário dizia: "Não acredito que vou conhecer a S.L. Anderson. Sou fã desde o primeiro livro." Apenas fiquei olhando para a tela. Ela realmente não fazia ideia. A mulher que me ridicularizou por brincar de desenhar agora pagava para me ver. Tirei uma captura de tela e salvei. Era um lembrete de como o mundo dá voltas. Na semana do evento, comecei os preparativos. Marquei salão, cortei o cabelo, retoquei a cor, fiz maquiagem profissional. Gastei mais do que deveria, mas não me importei. Era meu momento. Comprei um vestido preto elegante da Valentino e sapatos novos da Jimmy Choo. Nada chamativo demais, mas impossível de ignorar. Na véspera, John ligou. Sarah, preciso de um favor. A voz dele soava cansada. Emily conseguiu ingressos pro evento de quinta. Você poderia cuidar da Emma essa noite? Por dentro, quase ri. Era o destino servindo a ironia numa bandeja de prata. Claro, sem problema. Obrigado. Você é um anjo. Desliguei e fiquei parada por alguns segundos, deixando o momento se acomodar dentro de mim. Emily iria ao evento, e eu estaria lá, no palco, como a convidada principal. Na quinta-feira, às 6h45 da noite, meu motorista chegou, um Mercedes preto, discreto e elegante. Antes de sair, me ajoelhei na frente de Emma, que estava em casa com uma babá de confiança. Vou para uma reunião importante de trabalho, tá bem? Posso ir com você? Não dessa vez, querida, mas prometo te contar tudo depois. Ela me deu um beijo na bochecha e correu para pegar o caderno de desenhos. Sorri e fechei a porta atrás de mim. O evento aconteceria no Hotel Ritz-Carlton, no centro de Los Angeles.
Quando cheguei, o local estava tomado por câmeras, flashes e jornalistas. As pessoas gritavam meu nome artístico. SL. Olha aqui. Sorri, acenei, posei. Nada disso era meu estilo, mas fazia parte do jogo agora. Margaret veio até mim deslumbrada. Você está incrível. As redes sociais estão em colapso. Emily está aqui. Mesa 12. Perfeito, respondi, mantendo o sorriso. O salão principal era enorme. Lustres de cristal, mesas redondas impecavelmente decoradas, música ambiente elegante. Cerca de 300 pessoas estavam ali. Autores, editores, jornalistas, fãs. E na mesa 12, bem no meio, estava ela, Emily. Vestido vermelho, cabelo perfeito, maquiagem impecável. Rodeada de amigas, rindo alto, segurando uma taça de champanhe. Ela ainda não tinha me visto. Mas isso mudaria em poucos minutos. Fui conduzida ao backstage, onde outros autores esperavam. Cumprimentos, sorrisos, nervosismo no ar. E então, o apresentador anunciou: Senhoras e senhores, deem boas-vindas à aclamada autora S.L. Anderson. Aplausos, luzes, flashes. Subi ao palco, o coração batendo calmo, como se o universo estivesse em perfeita ordem. Quando me sentei, olhei para o público. E a encontrei. Emily me encarava, completamente imóvel. Os olhos dela se arregalaram, e a cor sumiu do rosto. A taça parou no meio do caminho até os lábios. Sorri, lentamente, e levantei uma das mãos num pequeno aceno. O apresentador continuou. Para quem ainda vive embaixo de uma pedra, S.L. Anderson é a autora da série As Aventuras de Luna, que vendeu mais de 20 milhões de cópias e acaba de assinar contrato com a Netflix. O salão aplaudiu, menos a mesa 12. E naquele momento, enquanto o público vibrava, eu soube. Emily finalmente descobriu quem eu era. E nada, absolutamente nada, seria igual depois daquela noite. O painel durou quase 1 hora. Respondi perguntas sobre meus personagens, sobre o processo criativo, sobre como era escrever para crianças. Sorri, falei com segurança, deixei transparecer calma. Mas, por dentro, meu olhar voltava o tempo todo para a mesa 12. Emily não tirava os olhos de mim. Parecia presa no próprio espanto. Suas amigas cochichavam tentando entender o motivo daquela expressão, mas ela não piscava. Era como se estivesse diante de um fantasma. Quando o apresentador agradeceu a presença de todos e anunciou a sessão de autógrafos, senti o coração desacelerar. A parte mais divertida ainda estava por vir. Fui até a mesa reservada para as assinaturas. Margaret me entregou uma garrafa d'água e cochichou. Tem fila para mais de 1 hora. Prepare-se. Sorri. Eu nasci pronta. As pessoas começaram a se aproximar. Mães com filhas pequenas, professoras, leitoras emocionadas. Cada uma tinha algo bonito para dizer. Seus livros me ajudaram a me reconectar com minha filha. Você mudou a forma como ela lê. Obrigada por escrever histórias que falam com o coração. Assinei com carinho cada exemplar. A caneta deslizava leve, e o som das páginas sendo viradas me dava uma sensação de paz. 40 minutos depois, eu a vi. Emily estava na fila. Segurava 3 dos meus livros, apertados contra o peito. Andava devagar, olhando para o chão. Não havia mais o sorriso de antes. Só nervosismo. Quando chegou a vez dela, colocou os livros sobre a mesa com mãos trêmulas. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Sarah! Levantei os olhos, mantendo a postura profissional. Olá, Emily. Quer que eu assine para quem? Ela respirou fundo. Eu não fazia ideia. Claro que não fazia. Meu tom saiu sereno, mas havia peso por trás de cada palavra. Nunca perguntou. Os olhos dela encheram de lágrimas. Todos esses anos, você estava trabalhando e você ria dos meus lápis de cor. Peguei o primeiro livro, abri na página inicial e perguntei: a quem devo dedicar? Pode escrever para mim, por favor. Peguei a caneta e escrevi com calma. Para Emily, que sempre valorizou o trabalho duro e o talento. S.L. Anderson. No segundo, escrevi: para Emily, com gratidão por seu constante apoio. E no terceiro, para Emily, que me inspirou a nunca desistir. Fechei o último exemplar e devolvi os livros. Ela os pegou com as mãos tremendo. Isso é cruel, murmurou. Não, isso é honesto. Atrás dela, a fila inteira observava. A tensão era palpável. Sinto muito, ela tentou dizer, a voz quebrando. Sinto mesmo. Sinto que há outras pessoas esperando, respondi, sorrindo para a próxima leitora. Pode passar, por favor.
Emily ficou ali por mais 2 segundos, imóvel. Depois virou as costas e saiu rápido, quase tropeçando no tapete. As amigas correram atrás dela, preocupadas. Continuei assinando livros como se nada tivesse acontecido. Sorri, conversei com as pessoas, ouvi histórias emocionantes. Mas por dentro, eu sabia. Meu acerto de contas estava completo. Quando a última fã foi embora, Margaret apareceu. Aquela mulher de vermelho parecia transtornada. Você a conhece? Conheci há muitos anos. Ela te fez algo? Fez. Mas agora não pode mais. Margaret me olhou curiosa, mas não insistiu. Aliás, ela sorriu, voltando ao tom profissional. Sobre a casa dos seus sonhos. Lembra daquela mansão em Riverside Drive? O dono baixou o preço. De 4 milhões para 3. Sério? Seu banco já aprovou o crédito. Quer que eu faça a oferta? Não precisa de crédito. Pago à vista. Ela arqueou as sobrancelhas. À vista? Sim. Margaret sorriu, balançando a cabeça. Você é implacável, Sarah. E eu adoro isso. Saímos do salão quase meia-noite. Havia repórteres do lado de fora. As luzes dos flashes estouravam no meu rosto enquanto alguém gritava: SL! É verdade que você assinou o contrato de 2 milhões com a Netflix? Não posso comentar detalhes, mas sim, vem coisa grande por aí. Por que decidiu aparecer em público agora? Porque chegou a hora. Sorri, acenei e entrei no carro. O motorista fechou a porta e o barulho da cidade ficou para trás. O silêncio do carro era confortável, quase acolhedor. Peguei o celular. Havia 2 mensagens novas, ambas de números desconhecidos. A primeira dizia: Sarah, sou o John. Emily me contou tudo. Precisamos conversar. Por favor. Apaguei sem ler 2 vezes. 2 minutos depois, outra mensagem. Sarah, não sabia que você era tão bem-sucedida. Podemos resolver as coisas. Apaguei também. E bloqueei ambos os números. Olhei pela janela, com o reflexo das luzes da cidade deslizando pelo vidro. Eu não sentia ódio, nem euforia. Apenas uma sensação profunda de liberdade. Cheguei em casa perto da 1 da manhã. A babá ainda estava acordada, lendo no sofá. Emma dormia abraçada a um travesseiro no mesmo lugar onde costumava desenhar. Ela foi um anjinho, disse a babá sorrindo. Falou sobre arte, sobre livros. É uma menina doce. Eu sei que é, respondi, entregando uma gorjeta generosa. Obrigada por ficar até tarde. Quando a babá foi embora, me sentei no sofá ao lado da Emma. Olhei para aquele rostinho tranquilo, sereno, e senti o coração aquecer. Pensei em tudo o que vivi. Em John, em Emily, em cada vez que duvidaram de mim. A vingança perfeita não era humilhar ninguém. Era estar ali, em paz, cercada pelas minhas próprias conquistas. Peguei uma manta e cobri Emma. Depois caminhei até a janela e olhei a cidade pela última vez naquela noite. Lá embaixo, as luzes piscavam, distantes, como se o mundo finalmente tivesse parado de me subestimar. Naquela noite, entendi que não precisava provar nada para ninguém. Eu já tinha vencido. Acordei tarde no dia seguinte. A luz da manhã atravessava as cortinas do meu quarto e o cheiro de panquecas vinha da cozinha. Por um segundo, achei que estava sonhando, mas era real. Emma estava fazendo café da manhã com a ajuda da babá. Bom dia, tia Sarah. Ela disse, sorrindo, segurando uma espátula. Fiz panquecas do jeito que você gosta. Sorri, emocionada. Você é um anjo, sabia? Comemos juntas, e ela me contou sobre a escola, sobre o novo desenho que queria fazer. Por um momento, tudo parecia normal. Simples. E talvez fosse isso que eu mais precisava. Simplicidade depois de anos sendo subestimada. Pouco antes do meio-dia, a campainha tocou. Quando abri a porta, quase não reconheci John. Ele estava com o rosto abatido, olheiras profundas e o cabelo bagunçado. Parecia exausto. E pela primeira vez, humano. Sarah, precisamos conversar. Cruzei os braços, firme. Sobre o quê? Sobre nós. Ri, curta e seca. John, não existe nós. Você deixou isso claro quando assinou o divórcio. Eu não sabia quem você era. E isso mudaria o quê? Mudaria tudo, ele exclamou. Eu nunca teria te deixado. Balancei a cabeça incrédula. Então, o problema nunca foi eu não trabalhar. Foi eu não te mostrar o suficiente para te impressionar. É isso? Ele abaixou o olhar, sem resposta. Você não me deixou porque achava que eu era preguiçosa, John. Me deixou porque não me respeitava. E isso dinheiro nenhum muda. Nesse momento, Emma apareceu na sala com a mochila nas costas. Tô pronta, papai. Ótimo, querida. Ele disse, tentando parecer calmo. Antes de sair,
Ainda tentou uma última vez. Sarah, por favor, me escuta. Não tem mais o que dizer. Isso não acabou. Sorri, leve. Pra você acabou quando assinou aqueles papéis. Pra mim, a vida só começou depois. Fechei a porta devagar, deixando o silêncio preencher o apartamento. Não senti culpa. Não senti raiva. Apenas alívio. Na segunda-feira seguinte, Margaret ligou empolgada. Sarah, boas notícias. A mansão em Riverside Drive foi sua. O dono aceitou a oferta. 3,5 milhões à vista. Parabéns. Perfeito, respondi sorrindo. Pode marcar a mudança para a semana que vem. Enquanto ela falava dos trâmites, abri o laptop. O contrato com a Netflix tinha chegado. Assinei digitalmente e enviei de volta. 2 milhões de dólares confirmados. Mais participação nos lucros da série. Fechei o computador e fiquei olhando pro nada por alguns segundos. Eu tinha acabado de garantir um futuro que ninguém mais poderia tirar de mim. Nos dias seguintes, comecei a arrumar as coisas. Doei roupas, vendi móveis antigos, levei apenas o essencial. Emma veio me ajudar a empacotar livros. Ela era curiosa, fazia perguntas sobre cada capa, queria saber como as histórias nasciam. Você pensa nelas de uma vez ou elas aparecem na sua cabeça? Aparecem aos poucos, respondi. Como se me contassem o que querem ser. Então você é tipo uma contadora de segredos. Sorri. Talvez eu seja. No fim de semana, fizemos a primeira visita à nova casa. A mansão era enorme, 6 quartos, uma biblioteca, um estúdio de arte com janelas imensas e um jardim cheio de flores. Quando Emma entrou, os olhos dela brilharam. É um castelo, disse correndo de um cômodo para o outro. Você mora aqui sozinha? Por enquanto sim, mas quero te mostrar uma coisa. Levei-a até o estúdio. Sobre a mesa, coloquei um conjunto novo de lápis de cor e cadernos. Esse espaço é seu quando vier me visitar. Ela me abraçou com força. Você é a melhor pessoa do mundo, tia Sarah. E você é a razão pela qual eu continuo acreditando em finais felizes, respondi sorrindo. Naquela noite, sentei na nova biblioteca com uma taça de vinho. O silêncio da casa era confortável. A lareira acesa, o cheiro de tinta nova no ar. Tudo aquilo era meu. Não herdado, não dado, conquistado. Meu celular vibrou. Um número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Sarah, sou a Emily. Fechei os olhos, respirando fundo. Como conseguiu esse número? Emma me deu. Por favor, não desliga. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Eu só queria dizer que sinto muito. De verdade. O que fiz foi imperdoável. Mas precisava tentar pedir desculpas. Por quê? Porque agora sabe quem eu sou? Não. Porque finalmente entendi o que perdi. Houve um silêncio longo, tenso. John e eu não estamos bem, ela confessou. Ele não para de falar de você. De quanto errou. De quanto perdeu. Não é problema meu. Eu sei, mas eu precisava te dizer isso. Eu estraguei tudo por inveja. Você merece ser feliz, Sarah. A voz dela soava cansada, quebrada. E pela primeira vez percebi que não sentia nada além de indiferença. Emily, eu não te perdoo. Mas também não te odeio. Só não quero mais nada disso na minha vida. Vive a sua. E desliguei. 2 dias depois, Margaret me ligou rindo. Adivinha quem entrou em contato com o escritório? Nem imagino. John Morrison. Queria oferecer ajuda jurídica para os seus futuros projetos. Quase derrubei o café de tanto rir. O que você respondeu? Que a senhora S.L. Anderson tem o melhor time legal de Nova York e não precisa de conselhos do ex-marido. Eu te amo, Margaret. Eu sei. Agora vai escrever seu próximo best-seller. E foi o que fiz. Abri o caderno novo e escrevi as primeiras palavras do meu 8º livro. Desta vez, sem esconder quem eu era. Sem medo. Sem precisar provar nada. Enquanto a caneta riscava o papel, percebi. A melhor vingança do mundo não é fazer o outro sofrer. É estar tão feliz que nada do passado tem mais poder sobre você. Os dias seguintes passaram em um turbilhão. Assinei contratos, dei entrevistas, aprovei ilustrações e, pela primeira vez, senti que tudo estava no lugar certo. Meu nome, meu trabalho e minha liberdade. A série da Netflix já estava em pré-produção. Os estúdios queriam que eu participasse das decisões criativas, e isso me empolgava mais do que qualquer cifra, mas acima de tudo, eu me sentia leve, sem precisar me esconder, sem precisar fingir que era menos do que sou. Emma continuava me visitando todo fim de semana. A cada vez, ela chegava com novos desenhos, novas ideias, novas perguntas. Eu via nela uma curiosidade genuína, algo raro.
E de certa forma, ela me inspirava mais do que qualquer outra coisa. Um sábado, enquanto desenhávamos, ela me olhou e perguntou: Tia Sarah, por que você e o papai não se gostam mais? A pergunta veio sem malícia, mas me atravessou como uma flecha. Respirei fundo. Porque às vezes os adultos fazem escolhas erradas, querida, e acabam machucando quem não merecia. Ela pensou por um momento, depois respondeu: Mas você parece feliz. Sorri. Porque sou. Às vezes, a felicidade vem depois da tempestade. Na segunda-feira, Margaret me ligou com mais uma bomba. Sarah, senta pra ouvir isso. Já estou sentada. O que foi agora? A Netflix quer adiantar a produção e está oferecendo um bônus de $500 mil se você entregar o 8º livro em 3 meses. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Fechado. Tem certeza? É um prazo apertado. Margaret, acabei de comprar uma mansão. A inspiração vai vir fácil. Ela riu. Você é uma força da natureza. E eu era mesmo. Passei os 3 meses seguintes escrevendo sem parar. O novo livro fluía como se já existisse dentro de mim há anos. Talvez porque pela primeira vez eu estava escrevendo sobre algo real. Sobre superação, sobre recomeços, sobre perdão. E no fundo, eu sabia. Esse livro seria especial. Enquanto isso, o contrato com a Netflix evoluía rápido. Recebi convites para eventos, entrevistas, até palestras. Mas o que mais me surpreendeu foi uma ligação inesperada. Alô? Sarah Anderson? A voz era masculina, firme e educada. Sou Marcus Cheng, produtor executivo da Netflix. Vou supervisionar sua série. Prazer, Sr. Cheng. Marcus, por favor, gostaria de marcar um jantar para discutirmos algumas ideias criativas. Pode ser sexta-feira? Claro. Onde? No restaurante Maréa, às 7. Maréa, um dos restaurantes mais caros de Los Angeles. Sorri. Perfeito. Estarei lá. Na sexta-feira, me arrumei com calma. Nada extravagante. Um vestido azul marinho simples, cabelos soltos e um toque de batom. Cheguei pontualmente às 7. Marcus já estava lá. Cabelos pretos bem penteados, terno elegante, sorriso sincero. Se levantou quando me viu. Sarah, é um prazer enorme finalmente conhecê-la. O prazer é meu. O jantar começou formal, mas logo o clima ficou leve. Falamos sobre o roteiro, sobre dublagem, sobre o futuro da animação, mas, de repente, a conversa foi ficando pessoal. Marcus contou que também tinha se divorciado há 2 anos. Disse que sabia o que era reconstruir tudo do zero. Havia empatia nos olhos dele, e isso me deixou à vontade. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, sorrindo. Claro. Por que você escondeu sua identidade por tanto tempo? Demorei um pouco para responder. Porque eu precisava de algo que fosse só meu, uma parte da minha vida que não dependesse da aprovação de ninguém. E agora? Agora eu quero que o mundo saiba. Nos meus termos. Ele assentiu devagar. Respeito isso. E sinceramente acho inspirador. Ficamos ali por mais de 2 horas, falando sobre tudo. Quando a conta chegou, ele insistiu em pagar. Depois caminhamos até o estacionamento. Antes que eu entrasse no carro, ele olhou para mim e perguntou: Posso te convidar para jantar de novo? Negócios? Não. Um encontro. Sorri. Então sim. Naquela noite voltei para casa com uma sensação que há muito tempo não sentia. Leveza. Marcus parecia diferente. Gentil, centrado, sem precisar provar nada. E de algum modo eu sabia que aquilo poderia ser o começo de algo novo. No dia seguinte, Emma notou meu humor. Tia Sarah, você tá sorrindo diferente. Diferente como? Mais feliz. Acho que é porque eu conheci alguém interessante. Ela arregalou os olhos animada. Um homem? Um homem. O papai vai ficar com ciúmes. Ele perdeu esse direito há muito tempo, querida. Rimos juntas. E pela primeira vez, senti que o passado começava a perder completamente o peso. 3 meses depois, o 8º livro ficou pronto. Enviei o manuscrito para Margaret à noite, e no dia seguinte ela me ligou chorando. Sarah, esse livro é diferente. É mais maduro, mais verdadeiro. Eu juro que é o melhor que você já escreveu. Eu também sinto isso. E eu sentia mesmo, porque dessa vez, a história não era apenas sobre fantasia, era sobre mim, sobre Emma. Sobre tudo que precisei perder para finalmente entender o que é amor próprio. Depois que o 8º livro foi entregue, minha vida entrou em um ritmo que eu nunca tinha vivido antes. As pré-vendas quebraram recordes. A imprensa não parava de falar sobre mim. E pela primeira vez, eu me permiti aproveitar o sucesso. Sem culpa, sem medo, sem me esconder atrás de um pseudônimo. Sarah Anderson, o nome que um dia significou dona de casa sem ambição, agora era sinônimo de poder, talento e independência. Mas para mim, o mais importante não era o dinheiro.
Era olhar para tudo aquilo e pensar: eu fiz isso sozinha. Marcos e eu continuamos nos encontrando. No começo, era só trabalho. Depois, jantares. E antes que eu percebesse, as conversas começaram a ficar mais pessoais. Ele me escutava de verdade. Algo que John nunca fez. Nunca tentava me corrigir, nem explicar o que eu devia sentir. Só ouvia, entendia e respondia com calma. Uma noite, depois de um jantar tranquilo, ele disse: posso ser sincero? Claro, acho que você tem medo de ser feliz de novo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele tinha razão, e isso me desarmou. Talvez eu tenha mesmo, admiti. Mas tudo bem. Às vezes a felicidade assusta mais do que a dor. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Porque era verdade. Eu tinha medo. Medo de baixar a guarda e me machucar outra vez. Mas Marcos era diferente. Ele não forçava nada. Só estava ali. Constante, gentil, paciente. Enquanto isso, Emma continuava crescendo diante dos meus olhos. Cada vez mais curiosa, mais criativa. Passava as tardes no meu estúdio, desenhando histórias que pareciam sair de dentro da alma dela. Um dia, me mostrou um desenho de um castelo cercado por flores, com uma princesa de cabelo castanho no alto da torre. Quem é ela? Perguntei. Ah, é você, respondeu com um sorriso. A princesa que se salvou sozinha. Fiquei sem palavras. Abracei aquela garotinha com tanta força que precisei conter as lágrimas. Emma não era minha filha de sangue, mas era parte de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Algumas semanas depois, John me ligou. Era raro. E só acontecia por causa da filha. Mas dessa vez, o tom era diferente. Sarah, preciso te contar uma coisa. O que foi? Emma quer morar com você. Fiquei muda. Como assim? Ela disse que é mais feliz aí. Que se sente livre para ser ela mesma. Meu coração disparou. John, isso é sério. Você tem certeza? Tenho. E para ser sincero, acho que ela tem razão. Você tá me dizendo que abriria mão da guarda? Acho que já fiz Emma sofrer demais com as minhas escolhas. Ela precisa de estabilidade. E você oferece isso. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu amo essa menina, John. Como se fosse minha. Eu sei. E é por isso que tô ligando. Porque confio em você. Naquele momento, percebi que algo dentro de mim mudou. Não era vingança, nem satisfação. Era paz. Depois de desligar, fiquei sentada na sala, olhando pro nada, tentando processar tudo. Emma ia morar comigo. De forma oficial. Definitiva. Contei pra ela no dia seguinte. Querida, seu pai e eu conversamos. Você vai ficar aqui por um tempo maior. Os olhos dela se iluminaram. Tipo, pra sempre? Se você quiser, sim. Ela me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Você é a melhor mamãe do mundo! Pode continuar me chamando de tia se quiser. Não, quero te chamar de mamãe. Fiquei paralisada por um instante. E então, a abracei de volta, com o coração transbordando. Então tá. Mamãe. Nos dias seguintes, o apartamento ficou cheio de vida. Montamos o quarto dela, com paredes cor-de-rosa, estantes cheias de livros e uma mesa de desenho só pra ela. Ver Emma sorrir enchia a casa de um tipo de alegria que eu nunca tinha conhecido. Marcos começou a visitá-la também. Eles se davam bem. Ele ensinava fotografia, mostrava truques de câmera e ela adorava. Marcos diz que eu posso ser diretora de filmes um dia, contou ela animada. E o que você acha? Acho que quero fazer isso. E desenhar também. Você pode ser o que quiser, querida. John vinha buscá-la aos domingos. Era respeitoso, discreto, sem invadir minha vida. Emily, por outro lado, sumiu completamente. Segundo Emma, ela tinha se mudado com uma amiga para outro estado. E para minha surpresa, a menina parecia em paz com isso. Um mês depois, Margaret me ligou novamente. Sarah, senta. Lá vem. O 8º livro vendeu 1 milhão de cópias na primeira semana. O quê? 1 milhão. E tem mais. Um estúdio de Hollywood quer comprar os direitos do filme. Estão oferecendo 5 milhões. Eu simplesmente não consegui responder. Ela riu. Sarah, tá viva? Tô. Aceita. Nem vai negociar. Não. Quero que essa história chegue para o maior número de pessoas possível. Desliguei o telefone e fui até o jardim. Emma estava sentada desenhando uma flor. Querida, lembra quando você disse que a princesa se salvou sozinha? Lembro. Pois é, a história dela vai virar um filme. Ela arregalou os olhos. Sério? Sério. E você foi minha inspiração. Ela gritou de alegria e correu para me abraçar. Aquela reação, pura, genuína, sincera, valia mais do que qualquer contrato. Naquela noite, Marcos veio jantar conosco.
Emma o adorava. Enquanto ela subia para o quarto, ele olhou para mim e perguntou: como se sente sendo uma das autoras mais bem pagas do país? Sorri. Sinto que finalmente conquistei a vida que mereço. E o melhor de tudo é que você fez isso sozinha. Ele tinha razão. Tudo o que eu tinha era fruto do meu próprio esforço. Nada herdado. Nada dado. E pela primeira vez em anos, olhei para frente e percebi que o futuro não me assustava mais. Pelo contrário, me chamava. Se alguém me dissesse alguns anos atrás que eu terminaria com uma carreira milionária, uma filha incrível e um homem que me olhava com admiração de verdade, eu teria rido. Mas ali estava eu, vivendo tudo isso. Sem truques, sem máscaras, sem precisar provar nada pra ninguém. Marcos e eu estávamos juntos há 6 meses. Nos entendíamos de um jeito simples, sem drama. Ele respeitava meu espaço, minhas horas de escrita, minhas manias. E quando estava comigo, parecia que o tempo desacelerava. Emma o adorava. Chamava ele de Tio Marcos. E os dois passavam horas brincando com câmeras, luzes e papel colorido. Ela começou a se interessar por fotografia, e ele ensinava com paciência. Ver os dois juntos era como assistir a um filme tranquilo depois de uma tempestade longa. Minha rotina agora era previsível, e eu amava isso. Trabalhava de manhã, caminhava com Emma à tarde e jantava com Marcos à noite. Nenhum luxo se comparava a essa paz. Mas como sempre, o passado tem o hábito de aparecer quando tudo parece perfeito. Certa tarde, Emma chegou da escola diferente, quietinha, pensativa. Esperei que ela quisesse falar e, depois do jantar, ela mesma começou. Mamãe, vi a Emily hoje. Meu coração parou por um instante. Onde? No shopping. Ela estava trabalhando numa loja de roupas. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Você falou com ela? Não, ela não me viu, mas parecia triste. Senti uma pontada estranha. Não de raiva nem de pena. Algo mais leve, como quem olha uma lembrança antiga e percebe que ela não dói mais. Quer vê-la? Perguntei. Emma pensou por um tempo. Acho que não. Eu gosto da minha vida agora. Aqui é tranquilo. Você não é obrigada a vê-la, querida. Só se quiser. Você a perdoou? Respirei fundo. Não. Mas também não penso mais nela. E isso já é o suficiente. Emma sorriu e assentiu. Então eu também não quero pensar. Naquela noite, depois que ela dormiu, contei a Marcos sobre o encontro. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Você está diferente, Sarah. Antes teria ficado furiosa. Acho que finalmente aprendi que o passado só pesa se a gente continuar carregando. Então você o deixou para trás? Completamente. Ele sorriu. Sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Você transformou a dor em combustível. E agora está brilhando por causa disso. As palavras dele ficaram comigo por dias. Porque era verdade. Eu transformei tudo. A rejeição, o desprezo, a solidão, em força. E agora, cada linha que eu escrevia carregava um pedaço dessa força. Algumas semanas depois, recebi um e-mail com o assunto. Desculpas sinceras. O remetente. Emily Morrison. Por um instante pensei em apagar sem abrir, mas a curiosidade venceu. Sarah, sei que não tem razão para ler isso. Sei que provavelmente vai apagar, mas eu preciso tentar. Arruinei tudo. Minha vida, minha reputação, minha relação com Emma. Fiz isso por inveja, por orgulho, por querer ser o que você era. Não espero perdão. Só quero que saiba que me arrependo. Te vi recentemente na TV e percebi que sempre foi especial. Emma tem sorte de ter você. Espero que seja feliz. Emily. Li até o fim, em silêncio. E percebi que não senti nada. Nem raiva, nem compaixão. Apenas indiferença. Mostrei o e-mail para Marcos. Vai responder? Não. Não há o que responder. Nenhum te perdoo? Não, eu não a perdoo. Mas também não me importo mais. E isso já é libertador. Ele assentiu. Então finalmente acabou. Sim, agora acabou. Na semana seguinte, Margaret organizou uma festa de lançamento para o 8º livro. Foi no salão de um hotel luxuoso com luzes douradas e mesas repletas de editores e jornalistas. Emma estava linda, de vestido lilás e sapatos brilhantes. Marcos, elegante como sempre, não soltava minha mão. Quando subi ao palco para discursar, olhei para aquela multidão e senti algo que nunca tinha sentido antes. Orgulho sem culpa. Eu não devia nada a ninguém. Tudo que conquistei estava ali, diante de mim, minha filha, meu trabalho, meu amor, minha paz. Depois da cerimônia, Margaret veio correndo até mim, rindo. Você precisa ver isso. Mostrou o celular. Na tela, um artigo da Forbes. Sarah Anderson,
conhecida mundialmente como S.L. Anderson, construiu um império literário avaliado em 15 milhões de dólares. Sua história de superação redefine o significado de sucesso nos próprios termos. Sorri. Margaret estava quase chorando. Eles querem uma entrevista exclusiva. Aceita, mas sem foco no divórcio. Essa parte já ficou para trás. Combinado. Marcos ergueu uma taça. Um brinde à mulher mais incrível que eu conheço. Emma levantou o copo de suco. A minha mamãe. Rimos. E por um instante, o mundo pareceu perfeito. Eu sabia que a vida ainda traria desafios, mas, pela primeira vez, não sentia medo algum. O passado não me definia mais. O futuro me pertencia, e eu estava pronta para vivê-lo. 2 anos se passaram, e às vezes, eu ainda me surpreendia com o quanto tudo mudou em tão pouco tempo. Emma agora tinha 9 anos e já era uma pequena artista profissional. Tinha contrato com uma editora infantil para ilustrar livros. 3 deles publicados, todos elogiados pela crítica. As revistas chamavam ela de a ilustradora mais jovem com contrato profissional nos Estados Unidos. Ela adorava essa frase. Marcos e eu nos casamos há 6 meses. Uma cerimônia pequena, simples, no jardim da mansão. Só amigos próximos, Margaret, é claro. E Emma, que foi minha dama de honra. Ela chorou nos votos e eu também. John foi convidado. Sentou-se na última fileira sozinho. Quando a cerimônia acabou, veio até mim e disse: "Fico feliz por você, Sarah. De verdade, obrigada." Posso falar com a Emma por um instante? Claro, pergunta para ela. Emma concordou. Os dois conversaram por alguns minutos, e quando ela voltou, me abraçou forte. O que ele disse? Que está feliz por eu ter uma família de verdade agora, e que sente muito por não ter sido um bom pai. E o que você respondeu? Que tá tudo bem, que eu ainda gosto dele, mas que você é minha mãe de verdade. Naquela hora percebi que nada, absolutamente nada, do passado tinha mais poder sobre nós. John foi embora sem ficar para a festa. E pela primeira vez, isso não me causou nem pena, nem raiva. Só paz. Hoje, nossas manhãs são tranquilas. Marcos prepara o café, Emma alimenta os gatos, e eu fico escrevendo na varanda. As flores que ela mesma plantou crescem pelo jardim, colorindo tudo. É um tipo de felicidade silenciosa, aquela que a gente não precisa provar para ninguém. Naquela semana, recebi uma ligação de Margaret que quase me fez cair da cadeira. Sarah, está sentada? Sempre fico nervosa quando você começa assim. A Disney quer comprar todo o seu catálogo. 20 milhões de dólares pelos direitos completos. Querem criar um universo cinematográfico com seus personagens. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um suspiro meu. 20 milhões. Sim, e eu já aceitei. Porque sabia que você diria sim. Ri, com lágrimas nos olhos. Margaret, você é a melhor decisão que eu já tomei. Eu sei. Agora você é oficialmente um império. Desliguei o telefone e sentei no sofá, tentando digerir. 20 milhões. Somando tudo, meu patrimônio agora ultrapassava 45 milhões. Mas o mais engraçado é que, no fundo, o número não importava. O que importava era a sensação de plenitude. Eu tinha tudo o que sempre quis. E tudo o que nunca achei que merecia. Mais tarde, contei para Marcos e Emma. A Disney comprou meus livros. Emma arregalou os olhos. Mentira! É verdade. Todos eles. Marcos me levantou nos braços e girou comigo, rindo. Oficialmente você é uma lenda. Emma pulava ao nosso redor. Minha mãe é da Disney. O riso dela ecoava pela casa. E eu pensei que nunca tinha ouvido um som tão bonito. Alguns dias depois, recebi um e-mail inesperado. Remetente, Emily Morrison. Assunto: Portland. Abri por curiosidade. Sarah, não espero resposta. Me mudei para Portland. Consegui um emprego como gerente em uma boutique. Vi a notícia sobre a Disney. Parabéns. Você sempre foi brilhante. Emma está linda nas fotos que John posta. Obrigada por amá-la quando eu não consegui. Cuide-se. Emily. Li devagar, absorvendo cada palavra. E pela primeira vez, senti algo próximo de compaixão. Não o tipo que pede reconciliação, mas o tipo que nasce quando a ferida finalmente cicatriza. Respondi apenas: Emily, te desejo o melhor em Portland. Cuide-se, Sarah. Curto, educado, sem peso. Fechei o laptop e respirei fundo. Não havia mais raiva, nem ressentimento. Só um vazio calmo. O tipo que vem quando o passado deixa de importar. Marcos me encontrou no escritório. Tudo bem? Tudo ótimo. Emily me escreveu. Desejei boa sorte. Então... Você a perdoou? Não.
Só não me importo mais o suficiente para continuar com raiva. É diferente. Ele sorriu. Você é a mulher mais sábia que eu conheço. Ou só a mais cansada de carregar rancor. Respondi, rindo. À noite, Emma veio até a biblioteca com um caderno nas mãos. Mamãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente falta da sua vida antiga? Quando morava com o papai John, pensei por um instante. Não, querida, porque aquela Sarah não era feliz. Ela vivia tentando agradar alguém que nunca a enxergou de verdade. Agora eu sou quem sempre quis ser. E a Emily? Ela também estava procurando valor nos lugares errados. E eu? Procuro nos lugares errados? Não. Você já sabe o seu valor, e é por isso que é tão especial. Ela sorriu e me abraçou. Te amo, mamãe. Também te amo, meu amor. Enquanto a abraçava, percebi que aquele era o verdadeiro final feliz. Não o dinheiro, nem o sucesso, nem os contratos, mas aquele abraço, aquela paz, aquele amor que nasceu das ruínas de tudo o que um dia me destruiu. Recebi um convite inesperado algumas semanas depois. Gala Beneficente Anual de Los Angeles. Meu nome estava na lista de homenageadas, e ao lado vi outro nome que me fez sorrir de leve, John Morrison, listado como parte da equipe de serviço. Mostrei o convite a Marcos. Vai querer ir mesmo assim? Claro que vou. É por uma boa causa. Quer que eu vá com você? Sempre. Na noite da gala, entrei no salão com um vestido preto de Dior, joias Cartier emprestadas e um sorriso tranquilo. As luzes refletiam no piso de mármore e câmeras captavam cada passo. Era engraçado lembrar de quando eu tinha medo de ser vista. Agora eu andava de cabeça erguida. Não por orgulho, mas por liberdade. E lá estava ele, John, entre os garçons, com uma bandeja de taças de champanhe. Quando nossos olhares se cruzaram, ele ficou imóvel por um segundo. Vi no rosto dele o mesmo espanto que um dia vi no rosto de Emily. A diferença é que dessa vez, eu não senti nada. Marcos notou o olhar dele e perguntou baixinho, é ele? É. Quer que eu fale algo? Não. Ele já ouviu tudo o que precisava, só que tarde demais. Durante o jantar, percebi que John passava perto da nossa mesa de vez em quando, sempre mantendo a postura profissional. Não tentava falar comigo, mas era impossível não notar o desconforto nos olhos dele. Uma mistura de vergonha e saudade do que nunca valorizou. Quando o evento terminou e fomos esperar o carro, ele finalmente se aproximou. Sarah. Me virei calmamente. John. Você está... incrível. Feliz. Corrigi. Essa é a palavra certa. Ele respirou fundo, segurando o ar como quem tenta encontrar coragem. Emma me contou sobre o contrato com a Disney. 45 milhões, certo? Algo assim. Eu fui casado com uma futura bilionária e a tratei como se fosse invisível. Não tente medir meu valor pelo dinheiro que ganhei, John. Esse sempre foi o seu problema. Ele abaixou os olhos. Você tem razão. Eu nunca vi o que tinha na minha frente. E agora você está livre para ver o que perdeu. Nos encaramos em silêncio por alguns segundos. Marcos chegou com o carro, abriu a porta para mim. Antes de entrar, olhei uma última vez para John. Adeus. Adeus, Sarah. Entrei no carro e fechei a porta. Enquanto o veículo se afastava, vi o reflexo de John encolhendo na calçada. Pequeno, distante, irrelevante. Senti uma calma profunda. Não era vitória. Era encerramento. Quando chegamos em casa, Emma estava acordada, esperando por nós na sala. Como foi a gala, mamãe? Perfeita. Você viu o papai John? Vi. E ele estava bem? Tava. Trabalhando duro. Ela assentiu, séria. Bom, ele precisa trabalhar duro. Como você me ensinou. Sorri. Exatamente, meu amor. Depois que ela dormiu, fiquei na varanda com Marcos, observando o jardim iluminado pela lua. As flores que Emma plantou balançavam com o vento, e eu pensei em tudo o que vivi para chegar ali. Você parece pensativa, disse Marcos se aproximando. Tava só lembrando de onde vim. E o que concluiu? Olhei para ele, sorrindo, que eu nunca precisei destruir ninguém para vencer. Eles se destruíram sozinhos. Eu só aprendi a me valorizar. Marcos me puxou para perto. E é por isso que você é a mulher mais forte que eu conheço. Não forte, Marcos. Livre. Entramos em casa de mãos dadas. No andar de cima, Emma dormia com os lápis de cor espalhados pela cama. A princesa que se salvou sozinha agora tinha o próprio castelo, a própria história e, finalmente, a própria paz. Sentei diante da janela com o laptop aberto. Comecei a digitar o título do meu novo livro, A Mulher que Aprendeu a Ser o Próprio Final Feliz. E percebi que, pela primeira vez, não havia dor nas minhas palavras. Só gratidão.